Bom dia! Começa o vídeo de hoje desejando um maravilhoso e abençoado sábado para você e para todos da sua família, assim como um excelente final de semana. Desejo que todos estejam bem, com muita saúde. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui em mais uma manhã abençoada de sábado. Gratidão por ter vocês aqui comigo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso boletim diário sobre o auxílio emergencial, sobre o Bolsa Família e sobre os principais benefícios do governo que movimentam o nosso país. No boletim de hoje eu vou falar sobre uma entrevista dada pelo ministro da Cidadania, João Roma, onde ele comenta sobre as fraudes ao auxílio emergencial, outras iniciativas do governo federal de enfrentamento à pandemia, voltada para grupos específicos, como a Lei Aldir Blanc para os profissionais da cultura e o projeto de lei voltado para o setor de eventos. Sobre a análise do veto à proposta de lei que estabelece prioridade no pagamento do auxílio emergencial para a mãe, caso o pai e a mãe tiverem indicado o mesmo dependente na inscrição para receber o auxílio emergencial. Também aproveito e te convido a se inscrever aqui no nosso canal, a deixar o seu like nesse vídeo para nos dar aquela força para continuarmos trazendo conteúdo relevante para vocês. Então, vamos direto ao que interessa. Ontem foi deflagrada mais uma operação da Polícia Federal chamada de Operação Argólida, que está investigando criminosos suspeitos de fraudar o auxílio emergencial. O delegado responsável pela investigação, que cumpriu mandatos de busca e apreensão no Ceará, disse que esses criminosos estavam se utilizando indevidamente de dados de pessoas que tinham direito ao auxílio emergencial para receber o dinheiro no lugar delas. Sobre esse tema, o ministro da Cidadania, João Roma, deu uma entrevista na última quinta-feira ao Jornal da Bahia e falou sobre as fraudes no recebimento do auxílio emergencial. O ministro explicou o motivo do sistema ter sido alvo de tantos fraudadores e o que o governo está fazendo para cobrir esses atos nessa nova rodada. Vamos ouvir. Sobre o pagamento indevido que você falou, tem duas vertentes. Uma, muitas vezes, a própria ineficácia do Estado em identificar exatamente esse público-alvo específico, que é aquela população que está definida, né, no marco legal, né, aquele cidadão mais necessitado, né, aquele cidadão que, de fato, precisa muito, para o qual os R$ 250 do auxílio emergencial faz toda a diferença. Outra coisa, né, é um cidadão que tem patrimônio, né, que tem outras proteções, né, econômicas, né, que está recebendo indevidamente. Então, muitos desses, né, devolveram, inclusive, de forma voluntária, recolhendo para a conta única da União. Muitos receberam já os seus boletos, na sua guia de recolhimento, na declaração da Receita Federal, porque esses dados já foram cruzados, então muitas pessoas que receberam indevidamente, né, já vão receber a guia de recolhimento da Receita Federal, mas ocorreu também uma quantidade muito grande de fraudes, e essa é a pior parte, como você muito bem falou, né, muitas vezes quadrilhas organizadas para lesar não só o erário, porque são recursos públicos federais, mas especialmente pessoas muito necessitadas, né? Pessoas que às vezes não estão recebendo recursos porque alguém surrupiou seus dados, né? Fez um cadastro em paralelo e vai lá e pega o dinheiro de uma pessoa pobre que está muitas vezes passando necessidade, alguns passando até fome, Zé Eduardo. Então, para esses, né, a Polícia Federal já desencadeou várias operações no Brasil afora, né? Quase toda semana você tem notícia, né, de quadrilhas desbaratadas, né? Nós, aqui no Ministério, temos um núcleo, inclusive, que analisa esses dados e fornece todas as informações, cruzando, né, todas as questões que não estão verdadeiramente em sintonia com a execução do pagamento do auxílio emergencial. Então, isso é um esforço contínuo. Agora mesmo com todo esse cruzamento de dados, né, ainda continua, né, com quadrilhas atuando nisso aí, e muitas vezes com algumas informações ainda que não chegaram na eficácia plena, né, para que esse recurso chegue, né, efetivamente ao seu destinatário, que é a população em situação de vulnerabilidade, o brasileiro mais pobre, conforme está descrito, né, no decreto presidencial do presidente Bolsonaro. E nessa mesma entrevista, o ministro também comentou sobre o valor do auxílio emergencial nessa nova rodada, reconhecendo que o valor de 250, que é o pagamento médio, é baixo, resguardadas as duas exceções, ou seja, mães chefes de família, que recebem 375, e as pessoas que moram sozinhas, que recebem 150. Vamos ouvir o que disse o ministro. É pouco, sem dúvida, mas é um recurso que faz toda a diferença para uma pessoa que está vivendo uma situação de muita dificuldade,
e muitas vezes sem ter o que comer. Então, R$ 250 é um recurso que é um alento para essa população que tem sofrido muito. Pais e mães de família que muitas vezes não conseguem sequer sair de casa para ir em busca do sustento de sua família. Pais e mães que muitas vezes são impedidos, né, de avançar nas suas atividades profissionais, que ficam tolhidos, né, de poder correr atrás do ganho do seu dia a dia. A última parcela do auxílio emergencial em dezembro desse ano foi de R$300. E agora nós iniciamos, no último dia 6 de abril, o novo pagamento do auxílio, que serão em 4 parcelas, 4 meses de auxílio emergencial, que é o quê? O que foi definido pelo Parlamento brasileiro. O Parlamento autorizou o valor de R$44 bilhões, e face a esses recursos é que nós estamos executando exclusivamente o pagamento do auxílio emergencial. Então, isso tudo faz com que, né, nós tenhamos agora um auxílio no valor de R$250, com 2 exceções ainda, Zé Eduardo. R$150 para famílias de uma pessoa apenas e R$375 para as mulheres chefes de família. Eu digo mulheres chefes de família porque não são apenas as mães chefes de família. Muitas vezes a pessoa tem um filho e às vezes viaja para São Paulo, deixa o filho lá com a irmã, e essa pessoa, por exemplo, passa a ser a mulher chefe de família, ela que está dando conta, não é, das crianças, ela que está ali segurando a barra sozinha. Então, essas pessoas estão identificadas no nosso cadastro único, não é, dentro da nossa rede de atendimentos, e essas, portanto, recebem 50% a mais do valor do auxílio emergencial, do valor de R$375. São as mulheres chefes de família. João Roma também comentou sobre outras iniciativas de enfrentamento à pandemia, como o auxílio aos profissionais da cultura e do setor de eventos. Vamos ouvir. Mas outras iniciativas ocorreram, como é o caso da Lei Aldir Blanc, que também serviu como um alento, né, para todo o setor de cultura. Recentemente, a lei que está prestes a ser sancionada pelo presidente, que é justamente para o setor de eventos, né? Os empresários, todas essas pessoas, Eduardo, e você conhece bem o setor, que deles dependem vários profissionais. Então, tem inclusive pessoas que são prestadores de serviço, que viviam tendo uma renda muito boa até quando o setor de eventos estava, né, em pleno funcionamento, e eles simplesmente partiram para zero, porque sem a existência dos eventos, essas pessoas simplesmente passaram a não ter mais opção, né, de desenvolver suas atividades. Então, são leis específicas, são ações específicas, como inclusive agora a questão do FGTS do Bem, que está sendo germinado no Ministério da Economia. São várias ações, né, que envolvem aí, inclusive, parceria do governo federal com o próprio legislativo, né, que no ano 2020 e agora também tem dado demonstração de sensibilidade com vários setores da nossa sociedade. Então, são muitas iniciativas para dar suporte, né, a setores que são cruciais, que empregam muita gente, né, onde muitos, inclusive, vivem em torno dessas iniciativas, para que as coisas se mantenham, né, e que a economia, de alguma maneira, se segure, porque é fundamental que a gente tenha a verdadeira noção de como é importante, né, ter a economia de pé, porque isso também aflige, né, muitas pessoas. O Covid, né, ele tem tirado muitas vidas, ele tem criado um abalo muito grande na nossa nação e no mundo, né, mas o quesito econômico precisa ser observado também com muita atenção, porque isso também leva, né, sofrimento às pessoas, leva desespero, né, para muitos pais e mães de família que muitas vezes ficam sem alternativa, sem horizonte, né, de como seguir adiante, né, perante a realidade que se encontra. Continuando, essa semana será apreciado pelo Congresso Nacional um veto presidencial relativo ao auxílio emergencial. O projeto de lei que foi vetado priorizava a mulher como provedora de família monoparental, impedindo assim que pais acabassem recebendo o benefício por terem se inscrito primeiro, quando de fato quem tinha a guarda das crianças era a mãe
que ficava sem auxílio emergencial. Para evitar que isso ocorra, a prioridade na declaração seria dada à mulher, caso pai e mãe tivessem declarado o mesmo dependente. O benefício só seria pago ao pai se esse comprovasse a guarda unilateral das crianças. Essa proposta tinha sido aprovada pela Câmara e pelo Senado, mas por ter sido vetada, volta à apreciação dos parlamentares que devem decidir se mantém ou não o veto. Vamos acompanhar. Bom, pessoal, isso era tudo que eu tinha para dividir com vocês aqui hoje. Eu vou te pedir para comentar aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo, se essas informações foram úteis para você. Nós vamos adorar saber a sua opinião. E se você tiver gostado do conteúdo, não deixe de dar o seu like. Isso nos ajuda, nos impulsiona a trazer informações de qualidade diariamente para vocês. Também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito, e de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente vem publicando por aqui. Desejo a todos um maravilhoso sábado e um abençoado final de semana. Nos encontramos aqui novamente no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!